Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estou novamente com a Lu aqui comigo e agora quem vai fazer as perguntas não sou eu para ela, é ela para mim. Então vamos lá, bora nesse bate-bola. Bora para as perguntas. Pode fazer a primeira pergunta, Lu. Ju, tu decidiu então ter estagiário por algum intuito? Então, a estagiária na minha vida, todo mundo falava que era muito bom ter estagiária, etc. Mas como eu sempre trabalhei sozinha, era um desafio colocar alguém para dentro da clínica e conseguir passar o que eu sabia para essa pessoa. Então, eu refleti muito. Antes de ti, eu tive a Lari, que também foi minha estagiária. E é muito doido que quando tu tá trabalhando sozinha, tu acaba fazendo as coisas sem pensar. Tu só faz a tua rotina, tu precisa imprimir alguma coisa, tu vai ali imprimir. Ah, esqueci de fazer isso, tu vai lá e faz. Então, tem toda essa sistemática que ela vem apenas da tua cabeça, né? E quando tu insere uma pessoa junto a ti nessa tua prática, tu precisa ter clareza para passar para ela tudo que tu faz. Então eu achei essencial o intuito, na verdade, de colocar alguém para dentro, não só de ajudar a pessoa com a formatura dela, passar conhecimento, mas também muito bom para mim, para conseguir colocar muitos processos aqui na clínica, para que seja bom para a pessoa que aprenda, mas também para mim, para sempre ter esses processos. Por exemplo, a Lu chega. Lu, quando eu chego na clínica, eu ligo a luz, eu coloco o cheiro, eu ligo o LED, eu ligo o ar-condicionado, eu faço isso, faço aquilo, dou aguinha para as plantas. Então, ter esse processo bem definido faz com que a gente seja mais organizado no nosso dia a dia também e que a gente consiga passar isso para uma segunda pessoa que venha a trabalhar com a gente também. Então, próxima pergunta. O que tu mais gosta na experiência de ensinar alguém dentro da tua clínica? Olha, eu gosto muito de passar a minha visão de mundo da estética para as minhas alunas. Por quê? A gente está num ambiente, né? A estética em si, a profissão, ela estava indo, agora não tá tanto mais, porque eu acho que a gente está tomando mais consciência, mas a estética antigamente ela era algo muito inacessível. A gente via uma inacessibilidade da estética por, tu tem que ser assim, assim, assado, tu precisa usar esse tipo de roupa, precisa ter um ambiente que seja de mármores, dourado e etc. E fazer com que essas alunas entrem aqui na clínica e vejam que não necessariamente tu precisa seguir os mesmos padrões das pessoas que trabalham na estética é muito legal. Então, trazer não só esses padrões diferentes, mas também uma estética em que as pessoas elas entram, elas têm a liberdade para falar o que elas desejam, o que elas gostam, o que elas não gostam, e trazer essa humanização que a gente não consegue perceber quando a gente está na faculdade, ou, por exemplo, quando eu me formei, eu acabei trabalhando em clínicas franquia. Então a gente não tem essa, como é que eu posso dizer, essa naturalidade de atendimento. A gente tem que seguir um padrão e ele tem que ser engessado, porque a gente precisa seguir regras de franquia, né? Então eu via que isso era uma coisa que não era o estilo que eu gostava de trabalhar. Então eu gosto muito de ensinar isso para as minhas alunas, para as estagiárias que estão aqui, ensinar como tratar os pacientes, como lidar com algumas adversidades da nossa profissão. E lá atrás vem a técnica. A técnica é o último deles, porque a técnica é consequência, né? A técnica, querendo ou não, no estágio, tu acaba não botando tanto a mão na técnica, só observacional mesmo. Mas eu acho que esse todo, sabe? Como fazer uma boa consulta, como conduzir o teu paciente. Eu gosto de passar muito isso para as estagiárias que passam por aqui. E passa mesmo. Vamos para a próxima pergunta. Se tu pudesse voltar para quando tu era estudante, o que tu faria diferente? O que eu faria de diferente? Olha, sinceramente, eu acho que eu não faria nada de diferente. Por quê? Quando eu me formei, muito diferente de agora que tu tá te formando, a estética ela não era muito grande, vamos dizer assim, né? Ela já estava, né, caminhando seus passos legais, não estava lá no iniciozinho, estava caminhando seus passos, mas não era uma coisa que todo mundo
da turma que se formava e ia pra estética, por exemplo. Eu e mais 2 fomos pra estética. Já no teu caso é diferente, né, Lu? Exato. A maioria das pessoas que se forma vai pra 2 não estética. vão. Exatamente. Sim. Então, era uma coisa que antigamente eu não tinha tanta visibilidade do que era estética. E por isso eu fui fazer uma pós-graduação de 2 anos em que eu fui construindo tudo ali. Mas assim, eu acho que eu não faria nada de diferente, porque tudo que a gente erra, eu acho que a gente aprende depois. Com certeza. Né? Não faria nada de diferente. E a gente aprende também. Com o erro, então tá tudo certo. Exatamente. E qual foi, então, já que a gente tá falando de erro, o erro que te ensinou muito no começo da tua carreira? Esse erro que eu cometi não foi bem um erro, foi muito um ensinamento. Porque antes de eu entrar para estética, a minha história com trabalhar sozinha e etc., ela surgiu quando eu estagiei numa clínica médica. Eu fiquei 6 anos estagiando nessa clínica médica, basicamente toda a minha faculdade eu estagiei lá com um médico. E o que eu fazia na parte do estágio lá? Eu fazia triagem dos pacientes. Então, antes do paciente passar para o doutor, eu fazia triagem. Então, eu media a pressão do paciente, eu fazia eletrocardiograma do paciente, eu media a altura, fazia perguntas, eu notava medicações que ele tomava, alterações, etc. E surgiu uma coisa que aconteceu, que foi, a gente atendia, como era a geriatria, era um médico geriatra, a gente atendia muitos vovozinhos, muitos idosos, e nem todos gostavam de fazer, alguns com Alzheimer ou alguma outra doença que às vezes era difícil de fazer o procedimento, fazer o eletrocardiograma, medir pressão, às vezes também eles não deixavam. Então, teve uma vez que eu simplesmente falei pro doutor, eu disse assim, doutor, ele não deixou eu fazer. E ele falou pra mim, então, tu vai voltar lá e tu vai fazer. E eu lembro que eu trabalhava com a minha mãe e uma colega de profissão, e essas 2 me falaram, Júlia, não tem não conseguir. A gente precisa entregar pra ele fazer o trabalho dele, tu precisa fazer o teu. Então, se eu não fazia, não conseguia medir a pressão, não conseguia fazer um eletrocardiograma para ele dar seguimento à consulta, ele também não conseguia fazer o trabalho dele. De tão responsabilidade, sabe? Então, isso foi uma coisa que me pegou muito, um aprendizado muito grande de não tem não fazer, não tem não conseguir. Tu vai ter que tirar aquilo ali de algum jeito, de um jeito ou de outro, nem que tu fique o dia inteiro ali, mas tu vai ter que fazer isso, entende? Então, acho que esse foi um dos meus maiores aprendizados e não existe não fazer. Com certeza. E acho que serve para todas as profissões, né? Para todas São as processos profissões que precisam ser feitos. Exatamente. E é pro bem do paciente, né? Exatamente. Isso aí. Muito bem. E a última, então. O que tu espera, né, que uma estagiária aprenda quando ela passa aqui na clínica? Eu espero que essa estagiária, ela aprenda a lidar com pessoas. Porque a gente precisa entender que lidar com pessoas é muito legal. Eu também, como tu, vim para a área da estética porque eu queria lidar com pessoas. O laboratório não nos permite isso. Sim. Então, eu queria lidar com pessoas, aprender a lidar com pessoas, mas a gente realmente precisa aprender a lidar com pessoas. A comunicação, sabe? Porque a gente não tá aqui só para fazer procedimento. Não é uma fábrica de procedimento em que o paciente ele vem aqui, deita, faz, né? Porque o que acontece? O procedimento, o resultado em si, ele é muito importante para que os pacientes eles venham até nós, vejam antes e depois, etc. Mas se eles vierem, a gente fizer o melhor procedimento que a gente fez na nossa vida, lindo, maravilhoso, dá para botar um quadro na parede com aquele procedimento, e a gente não tratar bem o nosso paciente, ele não volta mais. E ele pode fazer um outro procedimento que fique horroroso nele, e o profissional ele tratar ele bem, ele vai voltar sempre. Então a gente precisa aprender a tratar bem as pessoas, tratar bem os pacientes e ter essa comunicação muito clara, muito clara. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, assim, porque o nosso trabalho de entregar o resultado, ele é basicamente uma consequência, né? Com certeza. E eu acho que a gente se colocar também no lugar de paciente, né? Quando a gente é paciente, como a gente gostaria, né, de ser tratado no ambiente onde a gente é o paciente. Exatamente. É muito diferente, por exemplo, da clínica geriátrica que eu trabalhava.
que o paciente ele ia porque ele precisava da saúde, né? Então ele estava ali por um motivo de doença ou talvez um check-up, alguma coisa assim. Mas aqui o paciente ele não tem nada que, né, vá prejudicar a vida dele. Ele vem aqui basicamente porque ele quer se sentir bem. Não é uma obrigação, né? Exatamente. Então o ambiente ele tem que ser leve, o ambiente tem que ser acolhedor e a gente, claro, tem que entregar o resultado para o paciente, mas não só isso, fazer com que ele se sinta especial também. Com certeza. Amém. Acabou? Acabou! Essa foi a última. Ai, que bom. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo. Até mais.